Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Olá, começa agora mais um programa Destaques e a FIEC lançou a 6ª edição do Índice de Inovação dos Estados. O estudo apresenta realidades e potenciais de todo o país que guia ações e políticas públicas nessa área. Sul e Sudeste concentram os polos de inovação no Brasil. São Paulo é o estado mais inovador, seguido por Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Os dados apresentados pelo Observatório da Indústria da Federação das Indústrias do Estado do Ceará trazem uma análise dos 27 estados brasileiros, mostrando pontos positivos e desafios. Os números mostram o impacto das diferenças econômicas e sociais na inovação. Os resultados do índice, em sua 6ª edição, reforçam a desigualdade regional existente no Brasil, que é uma temática que vem sendo discutida ao longo de décadas e, obviamente, tem o seu reflexo na temática de ciência, tecnologia e inovação. Tanto aí que os primeiros colocados do índice são, no resultado geral, são dos estados do Sul e do Sudeste, que tem um diferencial, seja pelo investimento histórico em educação superior, de pós-graduação, por um ambiente de negócios diferenciado, então conseguem, e muitas vezes por parte dessa intensidade de setores de maior nível de inovação, uma complexidade maior no setor produtivo local, conseguem gerar um resultado mais positivo e os estados do Norte, Nordeste e do Centro-Oeste acabam tendo que fazer um investimento cada vez mais intenso nessa temática para que os resultados se reflitam, muitas vezes nas próximas décadas, já dado o problema estrutural existente. O estado do Espírito Santo foi o que mais cresceu no ranking. Ele subiu da 12ª para a 7ª posição no país. A 6ª edição do Índice FIEC de Inovação aponta os principais obstáculos para a inovação nas regiões. Cada estado tem suas particularidades, mas em geral os estados do Norte e do Nordeste conseguem uma melhor colocação quando a gente fala, por exemplo, de questões de sustentabilidade ambiental, aí muito pelo avanço das energias renováveis, principalmente na região Nordeste. Do ponto de vista, muitas vezes, de investimento público em ciência, tecnologia e inovação, isso acaba sendo uma característica, muitas vezes, do quanto o Estado tem trabalhado a agenda fiscal, como é o caso, por exemplo, do Ceará, que tem apresentado destaque. A gente visualiza outros estados também do Nordeste com essa agenda muito forte, o que gera questões positivas. Mas, obviamente, tem questões relacionadas à intensidade de atividades econômicas mais inovadoras, que em geral há um destaque muito mais forte do Sul e do Sudeste. O empreendedorismo inovador e a agenda de startups muitas vezes acaba tendo também um avanço muito mais forte nessas regiões, que tem um histórico de associativismo mais forte, de interação mais forte da própria academia, buscando o setor produtivo e buscando o governo para aplicar suas inovações, o que acaba sendo extremamente positivo. Mas a gente vê uma mudança dos estados nordestinos e da região norte numa valorização maior dessa temática que é essencial. Nem sempre é uma temática que tem um reforço muito forte do ponto de vista eleitoral, mas é essencial para o desenvolvimento de longo prazo de qualquer território. Analisando o Ceará, o estudo do Observatório da Indústria revelou um estado forte na inovação e líder pelo 3º ano consecutivo nas regiões Norte e Nordeste. O resultado, segundo as estatísticas, se deve a um esforço multissetorial nos últimos anos. O Ceará vem apresentando uma posição de destaque entre os estados da região Norte e Nordeste ao longo desses últimos 3 anos. Ele acho que mostra um pouco, primeiro, das boas escolhas feitas pelo Estado e dessa interação forte que o setor produtivo, que a sociedade civil também vem interagindo de uma maneira positiva com o governo, seja pelo avanço da agenda de energias renováveis, como o próprio hidrogênio verde, seja pelo avanço da economia digital, que também tem o empreendedorismo local como, acho, um diferencial aqui do estado do Ceará, além, obviamente, de questões de localização que facilitam a entrada de cabos de fibra ótica que vêm de outros continentes, geram esse diferencial para o Estado, e também essa agenda, essa agenda fiscal relevante que dá capacidade para o Estado para investir em educação superior e pós-graduação, investir em projetos de ciência, tecnologia e inovação e manter sua responsabilidade fiscal em dia para garantir continuidade desses investimentos no longo prazo.
O estado é o 8º no ranking. O resultado foi alavancado pelos indicadores intensidade tecnológica e criatividade, sustentabilidade e competitividade global. De acordo com o índice, o Ceará deve mostrar mais números positivos a médio e longo prazo, porque houve investimentos em capital humano com aumento de pessoas nos cursos de graduação e pós-graduação. Também estão ocorrendo investimentos e financiamento de ciência e tecnologia. O Ceará, se por um lado apresenta pontos positivos nesses indicadores, por outro, há uma agenda de fortalecimento do ambiente de empreendedorismo, do investimento em infraestrutura para a inovação e do fortalecimento, principalmente, da complexidade dessa infraestrutura de apoio, seja por meio do fortalecimento e investimentos em novos parques tecnológicos do Ceará, seja por meio também de uma maior cooperação entre a indústria, entre a academia, que pode ser reforçada por meio de editais públicos, por meio de investimentos que têm sido destaque ao longo dos últimos anos, mas que obviamente têm seus resultados no médio e longo prazo e que, portanto, precisam ser fortalecidos ao longo desses anos. Agora o intervalo, a gente volta já. O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará realizou a diplomação dos candidatos eleitos no pleito municipal de 2024 em Fortaleza. Receberam os diplomas o prefeito eleito Evandro Leitão, a vice-prefeita Gabriela Aguiar e os 43 vereadores eleitos. A Justiça Eleitoral certificou o prefeito Evandro Leitão, a vice-prefeita Gabriela Aguiar e os 43 vereadores da capital eleitos no pleito deste ano. O primeiro turno aconteceu no dia 6 de outubro, enquanto o segundo turno, em que Evandro enfrentou o candidato André Fernandes, foi realizado no dia 27 do mesmo mês. Tanto Evandro Leitão como Gabriela Aguiar destacaram os principais desafios da gestão já no início do ano que vem. Saúde pública e limpeza urbana estão entre as prioridades. Desde quando passou o segundo turno que nós vencemos as eleições, que praticamente semanalmente eu tenho ido para Brasília. E a gente conseguiu, nesse período, nesse menos de 60 dias, nós conseguimos já mais de 19 milhões para a saúde de Fortaleza. Eu vou repetir, 19 milhões de reais. Além disso, nós, dialogando, conversando, articulando com os deputados federais e senadores, nós conseguimos também uma promessa de recursos para o próximo ano aqui para Fortaleza. Eu não vou dizer o valor, porque como ainda é uma promessa, ainda não se concretizou, eu prefiro dizer quando se concretizar. Mas nós temos boas perspectivas de recursos através de emendas parlamentares. E com o presidente Lula, juntamente com a ministra Nízia, nós estamos discutindo equipes de saúde da família. Fortaleza tem um teto de 1.350 aproximadamente equipes de saúde da família. Para vocês terem uma ideia, nós só temos aproximadamente 480, de 1.350. Nós temos ainda mais de 800 equipes que nós podemos credenciar. Na equipe de saúde bucal, nós temos ainda mais de 220 que nós podemos credenciar. Então, tudo isso, todas essas políticas, dialogando, conversando, já levei a nossa secretária de saúde, doutora Socorro, para conversar com a ministra Nízia, justamente para que nós possamos encontrar uma solução, encontrar alternativas para a gente poder proporcionar uma saúde de qualidade, como nós prometemos na campanha. Nós tivemos alguns compromissos, nós iremos ampliar o horário de atendimento nos postos de saúde, mas para nós ampliarmos o horário de atendimento, nós vamos ter que ter equipes, e para isso é importante que a gente já vai começar a credenciar, enfim, uma série de situações que nós estamos articulando. O Evandro vai assumir a prefeitura com um desafio muito grande na saúde. A saúde enfrenta uma crise sanitária, o problema não está somente no IJF, mas em todas as unidades hospitalares. Na atenção primária também a gente enfrenta uma grande dificuldade e também na saúde mental. Para além disso, o Evandro vai ter que enfrentar uma dificuldade muito grande, um desafio muito grande na proteção social. As pessoas que mais precisam, os mais vulneráveis, têm dificuldade de acesso a CRAS, unidade de acolhimento, abrigo. Então esse é um
ponto muito importante que precisa ser cuidado com muita atenção. Além disso, a própria zeladoria da cidade, cuidado com a cidade está suja. A gente sabe que está chegando a quadra invernosa, existe risco de alagamento. Os 43 vereadores e vereadoras que vão ocupar as cadeiras na Câmara Municipal de Fortaleza de 2025 até 2028 também foram diplomados. Eles destacaram quais temas deverão ser prioridade nas discussões do Legislativo Municipal. Fortaleza é uma cidade muito grande, que cresceu demais nos últimos 30 anos. E junto com esse crescimento populacional vieram vários desafios. Nós temos um desafio na infraestrutura, de mobilidade ainda, nós temos desafios nas áreas urbanas, espaços públicos para lazer, nós temos um desafio nacional, que é dar uma melhor qualidade à saúde pública das pessoas. Nós temos avanços muito importantes na educação. Portanto, o Evandro vai pegar uma cidade mais estruturada, né, com muitos investimentos. O orçamento público para 2020 prevê mais de R$1 bilhão em investimentos públicos, em novos equipamentos como saúde, educação e infraestrutura, mas é um desafio muito grande. Prover saúde pública de qualidade, educação, infraestrutura, que isso é um desafio das grandes cidades do Brasil. Nós não temos todas as informações necessárias ainda para a gente fazer uma programação exata, né? Haja visto que nós temos aí, acabamos de voltar à LOA, nós temos uma previsão já orçamentária para o ano de 2025, é um ano de muito trabalho, de muito planejamento, para, como eu disse, né, a gente tentar levar uma melhoria para a população da nossa cidade. O meu trabalho vai ser uma continuidade do que o Carmelo fez. Fiscalização, muito perto do povo, ouvindo o que as pessoas precisam, ouvindo principalmente deles, o que é que está ruim, o que é que está bom, como é que a gente pode melhorar. E é um mandato muito participativo mesmo. Um dos pilares do nosso mandato é a questão da luta pela universalização do saneamento básico. Então, ter esgoto tratado, conexão com a rede pública de esgoto, água limpa chegando em casa, coleta e direcionamento correto dos resíduos, além do abastecimento de água e a drenagem para evitar os alagamentos. São questões básicas que nós nunca podemos naturalizar, que 1 a cada 3 famílias em Fortaleza não tem o saneamento básico. Vamos seguir lutando também pela preservação das áreas verdes, rios, riachos, lagoas, praias, oceano, lutar pelos nossos animais, sejam eles domésticos, como cão e gato, ou sejam eles silvestres, como milhares de espécies que vivem hoje em Fortaleza e são invisibilizados. Vamos lutar também pelo combate à emergência, à crise climática que a gente está vivendo e também, claro, pela dignidade da moradia, né? Que a gente tem hoje mais de 150 mil famílias em Fortaleza sem a moradia digna. Isso é uma luta que deve mobilizar todos nós. A diplomação é o ato em que a Justiça Eleitoral atesta quem são definitivamente prefeito, vice-prefeita e vereadores eleitos que ficam agora habilitados a exercerem um mandato para o qual foram candidatos nas eleições de 2024. O presidente do Tribunal Regional Eleitoral, o desembargador Raimundo Nonato Silva Santos, destacou as iniciativas e esforços da instituição para garantir um atendimento eficiente aos eleitores cearenses durante as eleições municipais deste ano. E a partir de agora é só a gente aguardar os desdobramentos, se por acaso ocorrerem, naturais, que são as ações judiciais, né? Isso aí, se ocorrer. E a Federação das Indústrias do Estado do Ceará realizou o tradicional almoço com o governador do estado. Na oportunidade, Elmano de Freitas foi recepcionado pelo presidente da FIEC, Ricardo Cavalcante, e falou sobre o aumento do Produto Interno Bruto para este ano e assinou ainda documentos como o projeto Crédito Verde para o desenvolvimento da energia elétrica a partir da energia eólica. O encontro reuniu representantes dos sindicatos que fazem parte da FIEC, bem como personalidades do Estado e políticos. Durante a coletiva de imprensa realizada na Casa da Indústria, o presidente da FIEC, Ricardo Cavalcante, falou sobre a importância da indústria cearense na economia do Estado. Nós temos hoje 369 mil empregos dentro da área da indústria no Estado do Ceará, né? Isso direto. Então a gente fica feliz porque é um ano, logicamente temos problemas, como todos os outros estados também têm, mas a indústria esse ano, graças a Deus, está tendo esse crescimento. Logicamente, existem setores que estão muito bem, setores que estão mais ou menos e outros que não estão, mas isso também é normal dentro de toda a atividade econômica mundial. A nossa preocupação hoje ela é uma preocupação em cima da renda das pessoas, né? O que a indústria faz, a indústria ela pega um produto, transforma
o comércio vende, o serviço aplica. Então a gente vive nessa união de todas as entidades de classe, toda a economia. E a gente tem que ficar muito preocupado exatamente com a renda das pessoas, né? Porque caindo a renda das pessoas, automaticamente vai cair a produção industrial, que cai o comércio, aí é um dominó para cima de todo mundo. E uma das preocupações que nós temos é exatamente essa da taxa de juros, né? A taxa de juros hoje, ela está exorbitante, principalmente para a micro e pequena empresa, que não tem como ter um diferencial em bancos particulares, né? Então a gente fica preocupado com isso, porque esse crescimento que a gente está tendo, né, principalmente aqui no estado do Ceará e no Nordeste em si, ele deixa a gente preocupado. Hoje o estado do Ceará, pelos dados que estão aqui, do PIB do país hoje, o Brasil é 10 trilhões, o PIB do Ceará é 213 bilhões, 245 Pernambuco, 480 a Bahia, ou seja, nós estamos crescendo. Esses três estados representam mais de 60% do PIB do Nordeste, né? E o Ceará, graças a Deus, encostando em Pernambuco. Então a gente está sempre ligado, entendendo que novas atrações, como a gente está tendo, a transformação energética, a transformação digital com os data centers que estão chegando, isso vai ajudar muito. Mas a gente tem essa preocupação porque, como nós somos 14.500 indústrias, entre micro, pequena, média e grande, com esses 368 mil empregos, a gente precisa, né, que essa produção seja adquirida pela população em si. Então, essa é a preocupação que a gente tem. O governador Eumano de Freitas falou sobre as ações de fomento à indústria no estado e da parceria com a Federação das Indústrias do Estado do Ceará. Ele falou ainda sobre a importância das energias renováveis no estado. Nós que temos a convicção que o desenvolvimento econômico do estado do Ceará, ele é resultado do esforço do governo do estado de mãos dadas com o setor privado. O investimento público e o investimento privado são fundamentais para que a gente possa gerar essa oportunidade de emprego para o nosso povo. E o balanço que temos dessa quase metade do nosso governo é muito positivo. Nós temos um índice de desemprego do Ceará, o menor dos últimos anos, uma melhoria da média salarial dos empregos que estão sendo criados. Nós temos uma taxa de desemprego menor do que a média do Nordeste. Nós temos um crescimento econômico do estado do Ceará acima do crescimento brasileiro, destacando que o crescimento da economia do Brasil é o quarto melhor do G20, das maiores economias do mundo, o quarto melhor é o Brasil. E do Brasil, nós estamos acima dessa média nacional, o que demonstra que as correções que fizemos de ajustes de 2023 e 2024 demonstram ser acertadas, demonstra que a ambiência política de termos aqui, de fato, de mãos dadas, o poder público, o setor privado, a academia, é o caminho adequado para nós termos crescimento econômico e eu estou muito animado de que nós vamos ainda colher muitos frutos dos investimentos que estamos realizando agora e que nós só veremos os frutos desse investimento daqui a algum tempo. É assim com a Transnordestina, é assim o investimento do Porto, é assim toda a regulação que nós estamos fazendo de transição energética do hidrogênio verde, é assim com a retomada do Minha Casa Minha Vida, é assim com obras de infraestrutura como duplicação de BR. Então nós temos ainda muito a acolher do que estamos plantando nesse momento e volto a dizer, isso é combinado. Investimento público, nós vamos apresentar um dado histórico na história do Ceará do que é o investimento público desse ano e ao mesmo tempo novas informações que virão em breve de ainda crescimento da indústria no estado do Ceará, que eu não tenho nenhuma dúvida, nós estamos alterando muito significativamente a economia do Ceará para uma economia que mantém a indústria tradicional, mas com uma nova indústria alinhada com a descarbonização do planeta, alinhado com a nova indústria que o governo federal tem buscado incentivar, que é considerando a transição energética e que tem o conhecimento como um elemento central desse novo emprego que estamos gerando no Brasil e especialmente no estado do Ceará. E agora o intervalo, a gente volta em instantes.
A Livraria Senac Ceará está promovendo o tradicional Bazar de Natal com descontos de até 80%. Uma ótima oportunidade para você que está buscando presentes especiais para este Natal, com qualidade e preço baixo. Tiago Norões tem mais detalhes. Fim de ano chegando e com ele as festas mais esperadas do ano, como Natal, Réveillon e também as confraternizações de amigos e também das empresas. Momentos de celebrações e também de festa, mas que também pode representar riscos à saúde, principalmente à saúde do coração. Isso porque muita gente acaba exagerando na comida, no excesso também de bebidas alcoólicas e também dando uma pausa nas atividades físicas. A gente vai conversar agora com o doutor Davi Neto, ele que é cardiologista, e vai explicar para a gente, doutor, o que é que esses exageros muitos que acontecem no fim do ano podem sobrecarregar, né, nosso organismo e prejudicar a nossa saúde. É muito importante nós entendermos que o momento para cuidar do coração é hoje, é sempre. Então, o cuidado específico, principalmente nas doenças do coração, que hoje são as doenças que mais matam no mundo, as doenças cardiovasculares, ele tem que ser contínuo. Então, esse cuidado não pode ser esquecido, principalmente nos momentos de festa. E como você falou muito bem, é um momento que muitas vezes algumas pessoas exageram, se esbaldam um pouco nas comemorações. Então, uma coisa importante para a gente trazer como notícia, na realidade, como uma dica, né? Que, primeiramente, a gente nota muito que os pacientes, no final do ano, deixam de procurar serviços médicos. Então, a gente nota que os serviços de saúde, eles ficam cheios nas emergências por algumas complicações, seja infecciosas ou mesmo por conta de acidentes e tudo por conta de maior quantidade de viagens, mas os ambulatórios, ou seja, os consultórios em que habitualmente se busca prevenir as doenças, eles estão com muito menos pacientes. Isso porque as pessoas preferem, eu deixo para buscar depois, deixa sentir alguma coisa, vai lá que eu descubro alguma coisa agora na véspera e atrapalha a festa, né? E outra coisa importante, de fato, é a celebração em si, que quando a gente vai celebrar, a gente quer celebrar com muita bebida, muita comida, né? Então, esses excessos são extremamente importantes a gente evitar, principalmente com alguns alimentos, né? Os ultraprocessados, né? Alimentos com muito sal, muitos condimentos, que são muito característicos, inclusive, desses perus de Natal, desses que já vêm temperados, então que já vêm muito associado a alimentos tender, que são alimentos ultraprocessados, que têm um grande teor de sódio, um grande teor de sal, e que, obviamente, pode ajudar a complicar um quadro pré-existente ou um quadro iminente de complicação cardíaca. E principalmente essa mistura, né, que muitas vezes se faz nessas festas, né, o excesso de consumo de bebidas alcoólicas com esses alimentos mais gordurosos, mais pesados, né, doutor? Exatamente. Então, essa mistura, exatamente, ela tem um impacto, né? Porque muitas vezes o paciente entra naquela rotina de vai beber mais, vai comer qualquer coisa, vai comer muito sal, e acaba também não cuidando da saúde, até mesmo deixando de tomar o remédio, que isso é o que a gente mais orienta. Vai beber, vai fazer qualquer coisa, não deixa de tomar o remédio. Fim de ano é tempo de festa, né? Tempo de celebração, mas também tem muita gente que sofre com o estresse emocional, né, desse fim de ano. Seja por vários fatores, né, com relação ao fim de ano, como é que vai ser o ano que vem, como é que a gente pode tratar esse pessoal, assim, quais são as dicas que o senhor dá para essas pessoas que acabam se estressando mais, né, sofrendo com esse estresse emocional no fim do ano? Nós temos hoje associado a doença cardiovascular como muito iminente a ansiedade, né? A ansiedade, ela vem em ascensão muito grande pelo estilo de vida da gente, na correria, naquela ansiedade de todo mundo querer ter tudo a tempo, a hora. Então, o controle da ansiedade, seja com medicações, seja com terapias específicas, ou mesmo aprendendo a lidar com o dia a dia, trabalhando melhor, né, a inteligência emocional para lidar com tudo isso. E, obviamente, como você falou, você chega no final do ano, estresse não vai faltar. É colégio de menino lá em janeiro, é 13º de quem tem empresa, é algumas metas que, aquela coisa que você colocou no final do ano, até o final do ano eu faço, quando eu olho para trás, de 10 eu não fiz 2. Então, essas angústias que podem aparecer, tem que ser bem trabalhadas no sentido de entender que a ansiedade, o estresse, como um todo, podem sim se tornar gatilho para a doença cardíaca, para um infarto, para um evento cardiovascular.
O doutor fez esse alerta, né, para manter a calma, né, procurar essas terapias, também procurar os serviços médicos, não deixar de ir ao médico nesse fim de ano. E também, doutor, com relação a esses, eu até falei na nossa abertura, com relação, porque muita gente deixa de também fazer as atividades físicas, né, e isso é importante mantê-las para a saúde estar em dia, né, doutor? Sem dúvida, né? O coração, ele não considera, estou em dezembro, vou tirar uma folga, né? O coração não tem folga, né? Então, uma prevenção e a manutenção de exercícios físicos cardiovasculares são importantíssimos, né? Então, manter a prática diária de prevenção, eu acho que a maior dica que a gente pode dar nesse sentido é essa, né? Manter o hábito do estilo de vida saudável, alimentação, exercício físico, tomar medicação adequadamente e, nesse contexto, tentar lidar com tudo isso da melhor forma possível, né? Doutor, fala para a gente, última dica dessa nossa entrevista, como é que a gente sabe, assim, quais são os sinais, né, que uma pessoa apresenta, assim, que pode estar sofrendo algum problema cardíaco, o que é que deve ser feito a partir desses sinais? A doença cardíaca tem alguns sinais que a gente chama de sinais cardinais, né? Como, por exemplo, a dor no peito, que é o mais típico, né? Aquela dor no peito de forte intensidade, apertando, que às vezes vem associado com sudorese, ou seja, com suor frio, né? Com algum mal-estar, náusea, vômito. Isso pode sim chamar a atenção, mas também com alguns outros equivalentes de doença do coração, como falta de ar, aquela dificuldade de respirar, né? Então, sempre que, estando diante desses sintomas, e se esses sintomas vêm lhe trazendo um desconforto maior, sem dúvida, orienta a procurar a emergência para que tenha uma avaliação médica adequada e descarte, eventualmente, que não seja algo mais grave que possa prejudicar não só as festas de final de ano, mas também a vida da pessoa. Muito obrigado, viu, doutor Davi? A gente agradece aqui a participação do doutor Davi aqui nos destaques. Lembrando, não deixe de procurar um médico, sem exagero na comida e também nas bebidas alcoólicas e sem deixar de fazer os exercícios físicos, as atividades físicas neste fim de ano. A gente volta ao estúdio. E o Destaques fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas.